Terrível, Brasil em perigo grave. Aviso profético foi ignorado. Preste muita atenção, pois o que vou lhe revelar não é algo que se ouve todos os dias. Há um peso no ar, uma sensação estranha que aperta o peito. Você também sente? É como uma nuvem escura que se aproxima silenciosamente, um pressentimento que muitas mães, muitas avós carregam no coração sem saber exatamente o porquê. Não é apenas a violência que vemos nos jornais, não são apenas as notícias ruins que parecem não ter fim. É algo mais profundo, uma rachadura na alma da nossa nação, um perigo espiritual que avança sorrateiramente enquanto estamos distraídos com os problemas do dia a dia. Falaram, sussurraram em avisos, em sonhos, em orações, mas quem deu ouvidos? A verdade é que um aviso celestial, uma mensagem urgente para o nosso povo, foi deixada de lado, tratada como coisa sem importância. E agora, as consequências batem à nossa porta. Fique comigo, pois você precisa entender a gravidade do que estamos enfrentando e, mais importante, precisa saber que ainda há uma luz, uma única saída em meio a essa escuridão que ameaça engolir tudo o que amamos e acreditamos. Muitas vezes, olhamos para os nossos filhos, para os nossos netos, e um medo gelado percorre a nossa espinha. Que mundo estamos deixando para eles? Um mundo de valores invertidos, onde o certo se tornou errado e o errado é aplaudido. Um tempo em que a fé é motivo de piada e a oração é vista como fraqueza. Esse, minha amiga, meu amigo, é o perigo real. Não é um inimigo com armas que podemos ver, mas um inimigo espiritual que ataca a base de tudo, a nossa família, a nossa fé em Deus. Ele age no silêncio, dentro de nossas casas, através das telas que hipnotizam nossas crianças, semeando a discórdia, a dúvida e o desrespeito. É uma guerra silenciosa pela alma da nossa gente, e muitos de nós estamos adormecidos, sem perceber que o alicerce da nossa casa espiritual está sendo destruído, tijolo por tijolo, dia após dia. O aviso profético não falava de terremotos ou de guerras com outras nações. Falava dessa decadência, dessa podridão moral e espiritual que cega e que nos afasta do único que pode nos salvar. Você se lembra de como era antigamente? As famílias se reuniam para rezar o terço, a bênção dos pais era sagrada, a palavra de Deus era o guia, a bússola que norteava a vida. Havia respeito, havia temor, havia amor. Perdemos isso. Em algum ponto do caminho, nos deixamos levar por promessas de um mundo mais fácil, mais moderno, mais livre. E nessa busca por uma liberdade vazia, nos tornamos prisioneiros. Prisioneiros do medo, da ansiedade, da solidão. Prisioneiros de um mundo que nos oferece tudo, mas não nos preenche a alma. O aviso era claro: não abandonem o caminho antigo, não troquem o ouro da fé pela bijuteria barata das modas do mundo. Padre Pio, aquele homem santo que carregou em seu corpo as dores de Cristo, nos alertava constantemente sobre os perigos de uma vida sem oração. Ele dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus. E nós, o que fizemos com essa chave? Deixamo-la enferrujar no fundo de uma gaveta qualquer, enquanto tentamos arrombar a porta da felicidade com as nossas próprias mãos fracas e falhas. A dor que você sente, essa angústia ao ver o rumo que as coisas tomaram, não é só sua. É um sentimento coletivo, um lamento silencioso de um povo que perdeu sua identidade espiritual. É a dor de ver um filho querido se desviando, de ver um casamento se desfazendo, de sentir a frieza tomando o lugar do amor dentro de casa. É a dor da impotência. Você reza, você pede, você clama, e muitas vezes parece que Deus está em silêncio. Mas Ele não está. Somos nós que nos distanciamos tanto que já não conseguimos mais ouvir a sua voz. O barulho do mundo, as preocupações com as contas, as novelas, as fofocas, tudo isso cria uma estática terrível que impede a comunicação com o céu. O perigo que o Brasil corre é o de se tornar uma nação surda para Deus. E uma nação que não ouve a Deus está fadada a ouvir somente o som do seu próprio fracasso, do seu próprio choro, da sua própria desgraça. A solução, a única esperança, não virá dos homens, não virá de políticos ou de promessas vazias. A solução está em um resgate, em uma volta para casa, uma volta para os braços do Pai.
está em redescobrir a força que existe na oração feita com o coração, no jejum que fortalece o espírito, na confissão que lava a alma. A solução está em abrir a Bíblia, não para deixá-la aberta num salmo qualquer, acumulando poeira na estante, mas para ler, para meditar, para se alimentar da palavra viva de Deus. Ali estão todas as respostas, todas as promessas, todo o consolo que a sua alma precisa. Cada página é uma carta de amor de Deus para você. Você tem deixado essas cartas fechadas? A profecia do perigo era também uma profecia de esperança. O povo que se voltar para mim, diz o Senhor, eu o curarei, eu sararei a sua terra. A cura do Brasil começa dentro da sua casa, começa no seu quarto, de joelhos. Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Pense em Padre Pio, um homem simples, um frade que viveu em um convento isolado, mas que abalou o mundo com o poder da sua fé. Ele não tinha exércitos, não tinha poder político, não tinha riquezas. Ele tinha um terço nas mãos e o nome de Jesus nos lábios. Era o suficiente. Ele enfrentou o próprio Satanás em batalhas espirituais terríveis e venceu. Venceu pela oração, pela confiança cega em Nosso Senhor e no amparo da Virgem Maria. Ele nos ensinou que o maior perigo não são as tribulações do mundo, mas o pecado que mancha nossa alma e nos separa de Deus. Ele dizia, reze, espere e não se preocupe. Que lição poderosa! Em um mundo que nos empurra para a preocupação constante, para a ansiedade que adoece, a sabedoria de um santo nos chama para o essencial, a entrega total e confiante nas mãos de Deus. O Brasil não precisa de mais especialistas, precisa de mais gente de joelhos, de mais almas que confiem no poder de Deus como Padre Pio confiava. Muitas vezes nos sentimos pequenos e impotentes diante de tantos problemas. Olhamos para a situação do nosso país, para a corrupção, para a falta de amor e pensamos: o que eu, uma simples pessoa, posso fazer? Você pode fazer tudo. A oração de uma única alma fiel tem o poder de mover montanhas, de mudar decretos, de reescrever a história. Não subestime a força que você tem quando está unido a Deus. A sua casa pode se tornar um farol de luz em meio à escuridão do seu bairro. O seu terço pode ser a arma mais poderosa contra as forças do mal que tentam destruir a sua família. Você não está sozinha nessa luta. Cada Ave Maria que você reza é como uma rosa que você oferece à Nossa Senhora, e ela, a mãe de todos nós, a esmagadora da cabeça da serpente, usa essas rosas para tecer um manto de proteção sobre você e sobre os seus. O aviso foi dado, o perigo é real. Mas a proteção divina é ainda mais real e infinitamente mais poderosa para aqueles que a buscam. Quantas vezes você já se pegou chorando escondido, pedindo a Deus por uma solução para aquele problema que parece impossível? Aquele filho nas drogas, o marido no desemprego, a enfermidade que assusta, a dívida que tira o sono. São tantas as cruzes que carregamos, não é mesmo? E parece que quanto mais rezamos, mais pesada a cruz fica. É nesse momento que o inimigo age. Ele sussurra no nosso ouvido. Viu? Deus não te ouve, ele te abandonou. É mentira, é a maior das mentiras. É na provação que a nossa fé é forjada, é no fogo que o ouro se purifica. Deus está em silêncio, sim, mas é o silêncio do Pai que observa o Filho aprendendo a andar. Ele está pronto para te segurar, mas Ele quer que você dê o passo, que você confie, que você acredite mesmo sem ver. Cada lágrima sua é recolhida pelos anjos e apresentada diante do trono do Altíssimo. Não desista. A sua vitória está sendo preparada no céu e ela será muito maior do que você pode imaginar. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Veja que promessa maravilhosa! Deus tem um plano para você, para a sua família, para o nosso Brasil. Não é um plano de destruição, mas de esperança. O perigo que nos cerca é fruto das nossas próprias escolhas, do nosso afastamento de Deus. Mas o plano dele permanece, ele não desiste de nós. Ele está de braços abertos, como o pai do filho pródigo, esperando a nossa volta.
A decisão é nossa. Podemos continuar no caminho largo da perdição, onde tudo é permitido e nada preenche. Ou podemos tomar o caminho estreito da conversão, que exige sacrifício, mas que leva à vida eterna, à verdadeira paz. Qual caminho você escolhe hoje? Qual direção você dará para a sua casa? A solução para o Brasil não está em um papel que colocamos na urna, mas na decisão que tomamos em nosso coração. É a decisão de colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. É a decisão de transformar a nossa casa em uma igreja doméstica, onde a Bíblia é lida todos os dias, onde o terço é rezado em família, onde o perdão é praticado. Imagine a força que teríamos se milhões de famílias brasileiras fizessem isso. Seria uma muralha espiritual intransponível. As forças do mal recuariam, a luz de Cristo voltaria a brilhar em nossa nação. A mudança começa em você. Não espere pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelo seu padre. Comece você. Pegue a sua Bíblia hoje, tire a poeira dela. Não precisa entender tudo de uma vez, apenas leia. Peça ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento. Você vai ver, a cada página, Deus falando diretamente com você, acalmando o seu coração e te dando a força que você precisa. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Padre Pio dizia uma coisa impressionante. O mundo poderia existir sem o sol, mas não poderia existir sem a Santa Missa. Isso nos mostra o tamanho do tesouro que temos e que, muitas vezes, desprezamos. A Santa Missa é o próprio sacrifício de Jesus no Calvário se tornando presente no altar. É o céu tocando a terra. É a maior de todas as orações. Como anda a sua vida de missa? Você vai por obrigação, chegando atrasado e saindo cedo? Ou você vai com o coração sedento para adorar, para agradecer, para pedir perdão? A crise do nosso país é, em sua raiz, uma crise de eucaristia. Nós nos afastamos do pão da vida, do alimento que nos sustenta na caminhada. E uma alma sem eucaristia é uma alma fraca, desnutrida, presa fácil para as tentações e para o desespero. Se queremos ver o Brasil curado, precisamos voltar para a Eucaristia, voltar para a confissão, para receber Jesus com um coração limpo. Essa é a fonte de todas as graças, a arma secreta que nos dará a vitória sobre todo o mal. Muitas pessoas buscam respostas em lugares errados. Buscam em cartomantes, em búzios, em horóscopos, em filosofias que prometem paz interior, mas que só geram mais confusão. Buscam soluções mágicas, instantâneas, para problemas que exigem fé, paciência e perseverança. Minha amiga, meu amigo, não se engane. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida, Jesus Cristo. Qualquer outra porta que se abre é uma armadilha. A palavra de Deus é clara ao condenar essas práticas. Elas são um insulto a Deus, uma demonstração de que não confiamos no seu poder e na sua providência. Quando você busca esses atalhos, você está abrindo a porta da sua vida para forças espirituais que não vêm de Deus, e as consequências podem ser terríveis para você e para a sua família. Feche essas portas, renuncie a tudo isso. Corra para os braços de Jesus, se agarre ao terço de Nossa Senhora. Neles você encontrará a segurança e a paz que o seu coração tanto procura. Vemos hoje um ataque feroz à inocência das nossas crianças. Desenhos, ideologias ensinadas nas escolas, tudo parece conspirar para roubar a pureza dos nossos pequenos. E isso não é por acaso. O inimigo de Deus sabe que, se ele corromper as crianças, ele terá corrompido o futuro da nação. É por isso que a nossa missão como pais e avós é mais crucial do que nunca. Precisamos ser os guardiões da fé dos nossos filhos e netos. Temos que ensiná-los a rezar desde cedo, contar a eles as histórias da Bíblia, mostrar a eles com o nosso exemplo o que é ser um verdadeiro cristão. Não podemos terceirizar essa missão para a escola ou para a catequese. A primeira catequese acontece em casa. O primeiro altar é o colo da mãe, os joelhos do pai. O perigo que ronda nossas crianças é imenso, mas a graça de Deus é maior. Sejamos firmes, corajosos e lutemos com as armas da oração pela salvação das almas de nossos pequeninos. Quantas vezes a gente se sente cansado de lutar? A gente reza, a gente pede. A gente faz a nossa parte, mas os problemas continuam. As pessoas não mudam, o mundo parece piorar.
Dá um desânimo, uma vontade de jogar a toalha, não é verdade? É humano se sentir assim. Até os grandes santos passaram por isso, pela chamada noite escura da alma. Mas é justamente nessa hora, quando tudo parece perdido, que a nossa fé precisa falar mais alto. É a hora de se agarrar à cruz de Cristo e dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, está doendo muito, mas eu confio em vós, eu não vou desistir. Essa oração, feita em meio ao sofrimento, tem um valor imenso diante de Deus. Ela prova que o nosso amor por Ele não depende das coisas boas que Ele nos dá, mas que o amamos por quem Ele é. Continue firme, o seu cansaço está sendo visto por Deus, e Ele está preparando o refrigério, o consolo, a recompensa para a sua fidelidade. Padre Pio é um exemplo de perseverança. Ele sofreu perseguições terríveis, não só do demônio, mas de homens da própria igreja. Ele foi caluniado, humilhado, proibido de celebrar a missa e de confessar por um tempo. Imagine a dor desse homem, cujo único desejo era servir a Deus e salvar almas. Mas ele nunca se revoltou. Ele nunca perdeu a fé. Ele obedeceu em silêncio, rezou pelos seus perseguidores e ofereceu todo o seu sofrimento pela conversão dos pecadores. Que lição para nós! Quantas vezes nós nos revoltamos por muito menos, por uma palavra torta que ouvimos, por uma injustiça que sofremos no trabalho, por uma ingratidão de um familiar. Aprendamos com Padre Pio a abraçar as nossas cruzes, a oferecer o nosso sofrimento. Cada contrariedade, cada dor, cada decepção, quando oferecida a Deus, se transforma em uma chuva de graças para nós e para o mundo inteiro. Deixe Eu Confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A nossa pátria, o Brasil, é uma terra abençoada por Deus, chamada de Terra de Santa Cruz. Essa nação tem uma missão, uma vocação especial no plano de Deus. O inimigo sabe disso. E é por isso que ele ataca com tanta fúria. Ele quer apagar a nossa identidade cristã, quer nos transformar em mais uma nação sem Deus, sem alma, sem esperança. Não podemos permitir que isso aconteça. Temos que resgatar o nosso patriotismo espiritual. Amar o Brasil não é apenas torcer pela seleção, é rezar pelo Brasil, é jejuar pelo Brasil. É pedir a Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira, que cubra esta nação com o seu manto sagrado e a proteja de todo o mal. A batalha pelo futuro do Brasil não será vencida nas ruas com gritos de ordem, mas nos quartos, de joelhos, com o clamor de um povo que volta a chamar Deus de Pai e Maria de Mãe. A responsabilidade é nossa. O futuro da Terra de Santa Cruz está em nossas mãos, ou melhor, em nossas orações. Você já parou para pensar no poder que existe na Palavra de Deus? A Bíblia não é um livro comum. A carta aos Hebreus diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando você lê a Bíblia com fé, essa palavra age dentro de você. Ela te cura, te liberta, te fortalece, te dá sabedoria. Muitos dos nossos problemas de ansiedade, de tristeza, de medo seriam resolvidos se nós nos dedicássemos a meditar a palavra de Deus todos os dias. Ela é o remédio para a alma. O Salmo 119 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em meio à escuridão do mundo, em meio às dúvidas que nos cercam, a Bíblia é o farol que nos guia para um porto seguro. Não deixe essa lâmpada apagada na sua vida, acenda-a todos os dias. Padre Pio tinha uma intimidade tão grande com Jesus que ele conversava com ele como um amigo conversa com outro. Ele via Jesus, conversava com Nossa Senhora, com seu anjo da guarda. Isso pode parecer algo distante, reservado apenas para os grandes santos. Mas a verdade é que Deus deseja ter essa mesma intimidade com cada um de nós. Ele não é um Deus distante, um carrasco que fica anotando os nossos erros. Ele é um Pai amoroso, que tem saudades de você, que quer ouvir a sua voz, que quer participar da sua vida, das suas alegrias e das suas tristezas.
Fale com ele. Converse com Jesus enquanto você lava a louça, enquanto dirige para o trabalho, antes de dormir. Conte a ele os seus medos, os seus sonhos. Peça a opinião dele. Você vai começar a perceber, no silêncio do seu coração, as respostas, a direção, a paz que só ele pode dar. Essa intimidade com Deus é o segredo da verdadeira felicidade. Muitas vezes a gente se apega demais às coisas deste mundo. A nossa casa, o nosso carro, um dinheirinho guardado no banco. Não há nada de errado em ter essas coisas. O problema é quando elas se tornam o centro da nossa vida, o nosso tesouro. Jesus nos alertou: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o nosso coração está preso às coisas da terra, nós vivemos em constante medo de perdê-las. Ficamos ansiosos, inseguros. Mas se o nosso tesouro está no céu, se a nossa maior riqueza é a nossa amizade com Deus, então nada neste mundo pode nos roubar a paz. Podemos perder tudo, mas se tivermos Deus, teremos o essencial. Padre Pio vivia isso de forma radical. Ele era um homem completamente desapegado. A única riqueza que ele buscava era a salvação das almas. Que possamos aprender com ele a colocar as coisas no seu devido lugar, a usar os bens materiais para fazer o bem, mas sem nunca deixar que eles aprisionem o nosso coração. O aviso profético sobre o perigo que o Brasil corre está intimamente ligado à perda do temor de Deus. As pessoas perderam a noção do pecado. Tudo se tornou relativo. Se te faz feliz, então está tudo bem. Isso é um engano terrível. O pecado é uma ofensa a Deus, é um veneno que mata a nossa alma. Ele nos afasta do amor, da graça, da proteção divina. Precisamos resgatar urgentemente a consciência do pecado. E o primeiro passo para isso é um bom e sincero exame de consciência, seguido de uma confissão bem feita. O confessionário é o tribunal da misericórdia de Deus. Ali, o nosso acusador, que é o demônio, perde toda a força. Ali, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica, nos restaura. Não tenha medo de se confessar. Tenha medo de viver no pecado. A confissão é um dos maiores presentes que Deus nos deixou. É o abraço do Pai que nos acolhe de volta. Volte para esse abraço. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Nossa Senhora, em suas aparições em Fátima, fez um pedido urgente: rezem o terço todos os dias. Não é um pedido qualquer, é um pedido de uma mãe que vê o perigo que cerca os seus filhos. O terço é uma arma poderosa. Padre Pio o chamava de a arma. Com ele, nós meditamos os mistérios da vida de Jesus, alegramos o coração da Mãe do Céu e recebemos graças extraordinárias. Quantas batalhas já foram vencidas pela oração do terço? O inimigo tem pavor de uma alma que reza o terço com devoção, porque cada Ave Maria é um golpe em sua soberba. Cada Pai Nosso é uma declaração de que pertencemos a Deus. Se você quer proteger a sua família, se você quer a paz no Brasil e no mundo, se você quer alcançar uma graça que parece impossível, assuma o compromisso de rezar o terço todos os dias. Não é uma oração longa, mas o seu poder é infinito. Una-se a esse exército de almas que, com o terço na mão, estão mudando o mundo. Muitas vezes nossa oração é muito egoísta. Só pedimos, pedimos, pedimos. Pedimos saúde, emprego, paz na família. E Deus, em sua infinita bondade, muitas vezes nos atende. Mas esquecemos da parte mais importante da oração, a adoração e o agradecimento. Adorar a Deus é reconhecer a sua grandeza, a sua santidade, o seu poder. É se colocar no nosso lugar de criatura diante do Criador. Agradecer é reconhecer que tudo o que temos e somos vem dele. O ar que respiramos, o alimento que comemos, a família que temos. Quantas vezes você parou hoje simplesmente para dizer obrigado, meu Deus? A gratidão abre as portas do coração de Deus. Um coração grato é um coração humilde e Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Antes de pedir qualquer coisa, comece a sua oração adorando e agradecendo. Você vai ver a diferença que isso fará na sua vida espiritual e na forma como Deus responderá às suas súplicas. O perigo que nos foi avisado é também o perigo da divisão. O inimigo de Deus age dividindo,
Ele divide famílias, divide amizades, divide a igreja. Vemos isso claramente hoje. Famílias brigadas por causa de política, amizades desfeitas por opiniões diferentes. Um clima de ódio, de intolerância que não vem de Deus. O chamado de Cristo é para a unidade. Que todos sejam um, ele rezou ao Pai. Precisamos ser construtores de pontes, não de muros. Precisamos aprender a perdoar, a relevar, a amar até mesmo aqueles que nos ofendem. O perdão é a arma que desarma o inimigo. Quando você perdoa alguém de coração, você se liberta de uma amarra de amargura e permite que a graça de Deus flua novamente em sua vida. É difícil? Sim, às vezes é muito difícil. Mas com a ajuda da oração, com a força que vem da Eucaristia, é possível. Peça a Deus um coração que saiba perdoar. Essa é uma das maiores curas que a sua alma pode experimentar. Você já se sentiu desamparado, como se ninguém no mundo se importasse com você? Essa é a dor da solidão, uma das piores dores que existem. Mas eu quero te dizer uma coisa: você nunca está sozinho, nunca. Mesmo que todas as pessoas te virem as costas, existe alguém que nunca te abandona: Jesus. Ele está ao seu lado agora mesmo, lendo os pensamentos do seu coração, sentindo a sua dor. E ele te diz, como disse nos Evangelhos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entregue a ele o seu cansaço, a sua tristeza, a sua solidão. Deixe que ele cuide de você. Além de Jesus, você tem uma mãe no céu, Maria, que te ama com um amor imenso. E tem o seu anjo da guarda, um amigo fiel que Deus colocou ao seu lado desde o momento da sua concepção, para te proteger e te guiar. Você é amado, você é cuidado, você é importante. Acredite nisso. A mensagem de Padre Pio e a profecia sobre o perigo no Brasil convergem para um ponto central: a necessidade de uma conversão sincera. Não uma conversão de fachada, de ir à missa aos domingos e continuar com o coração cheio de mágoa, de fofoca, de inveja. Mas uma conversão que transforma a vida, que muda os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Converter-se é dar meia volta, é sair do caminho do egoísmo e entrar no caminho do amor. É deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Não é um processo que acontece da noite para o dia. É uma luta diária, uma decisão que precisa ser renovada a cada manhã. Mas cada pequeno passo que damos em direção a Deus é uma grande vitória. Cada tentação vencida, cada ato de caridade, cada palavra de perdão nos aproxima mais do céu. E é essa busca pela santidade no dia a dia que irá, aos poucos, transformar a nossa vida, a nossa família e a nossa nação. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A fé não é um sentimento. Sentimentos vêm e vão. Hoje você pode se sentir cheio de fé. Amanhã pode se sentir seco, vazio, duvidoso. A verdadeira fé é uma decisão. É a decisão de acreditar em Deus e em suas promessas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário. É acreditar que Ele está no controle, mesmo quando o barco da nossa vida parece que vai afundar na tempestade. É como Abraão, que acreditou na promessa de Deus de que teria um filho, mesmo sendo velho e sua esposa estéril. É como Maria, que disse sim ao anjo sem entender completamente o que estava acontecendo, mas confiando plenamente no poder de Deus. Essa é a fé que Deus espera de nós. Uma fé madura, que não se abala com as dificuldades. Peça a Deus todos os dias: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Imagine o que uma fé provada e fortalecida pode fazer. Muitas vezes, a nossa visão é muito limitada. Enxergamos apenas os problemas que estão na nossa frente, as dificuldades do presente, e sofremos por antecipação, criamos monstros em nossa cabeça. Deus enxerga a imagem completa. Ele vê o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, mesmo que a gente não entenda no momento. Sabe aquele emprego que você perdeu e que te deixou desesperado? Talvez Deus tenha te livrado de algo muito ruim que iria acontecer ali. Sabe aquele relacionamento que não deu certo e que te fez chorar tanto? Talvez Deus estivesse te preparando para alguém muito melhor.
Precisamos aprender a confiar na providência divina. Soltar as rédeas da nossa vida e deixar que Deus seja o condutor. Ele sabe o caminho. A estrada pode ter curvas, subidas e descidas, mas o destino final, para aqueles que confiam nele, é sempre o melhor. O aviso profético é um chamado à vigilância. Jesus nos disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O que significa vigiar? Significa estar atento. Atento aos nossos pensamentos, para não dar espaço à negatividade e à maldade. Atento às nossas palavras, para que elas edifiquem e não destruam. Atento às nossas companhias, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Atento ao que assistimos, ao que ouvimos. O inimigo é astuto, ele não se apresenta com chifres e rabo. Ele se apresenta de forma sutil, disfarçado de entretenimento, de cultura, de mente aberta. A vigilância é o nosso sistema de defesa espiritual, e a oração é o combustível que mantém esse sistema funcionando. Um cristão que não vigia e não ora é como uma cidade com os muros derrubados. Uma presa fácil para o inimigo. Estejamos alertas. Os tempos são sérios e exigem de nós uma postura de sentinelas da fé. Uma das maiores dores de uma mãe ou de uma avó é ver um filho ou um neto longe de Deus. Você ensinou, você deu o exemplo, mas ele escolheu outro caminho. O que fazer? Desistir? Nunca. Continue rezando. A sua oração tem um poder imenso sobre a vida dele, mesmo que ele não saiba. Santa Mônica rezou por mais de 30 anos pela conversão do seu filho, Agostinho. E ele não só se converteu, como se tornou um dos maiores santos e doutores da Igreja. A sua oração de mãe, de avó, regada com lágrimas, é preciosíssima aos olhos de Deus. Não se canse de clamar pela salvação dos seus. Cerque-os com o seu terço, cubra-os com a sua oração. Você pode não ver o resultado imediato, mas Deus está agindo no tempo dele. A semente da fé que você plantou no coração dele não morrerá. Um dia, pela graça de Deus e pela sua perseverança na oração, ela vai germinar. O perigo que o Brasil enfrenta é, acima de tudo, o perigo do esfriamento do amor. Jesus disse que, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará. E não é isso que estamos vendo? Um egoísmo crescente, uma indiferença com o sofrimento do outro. Cada um cuidando da sua própria vida, fechado em seu próprio mundo. Precisamos reacender a chama da caridade. A caridade não é apenas dar uma esmola. É um olhar de compaixão, uma palavra de consolo, um tempo que você dedica para ouvir alguém que está sofrendo. É visitar um doente, ajudar um vizinho idoso, perdoar quem te ofendeu. São esses pequenos gestos de amor que transformam o mundo. Padre Pio dizia que o amor é a medida da nossa semelhança com Deus. Se queremos um Brasil melhor, sejamos nós a mudança que queremos ver. Sejamos mais amorosos, mais pacientes, mais solidários. Um pequeno gesto de amor pode ser a única Bíblia que alguém vai ler naquele dia. Escreva "Deus é fiel" se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A esperança cristã não é um otimismo vazio de que tudo vai dar certo. A esperança cristã é a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está conosco e Ele terá a última palavra. E a sua última palavra é sempre de vitória, de vida, de ressurreição. Mesmo que tenhamos que passar pela cruz, pelo sofrimento, pela perseguição, nós sabemos que o fim da história não é a Sexta-feira Santa, é o domingo de Páscoa. Essa esperança nos dá força para continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. Ela nos impede de cair no desespero. O mundo pode estar um caos, o perigo pode ser grande, mas nós temos um Deus que é maior do que todos os problemas. Ele venceu o mundo, e em nele nós também somos mais que vencedores. Portanto, levante a cabeça, não se deixe abater pelo medo ou pelas más notícias. Alimente a sua esperança na oração e na palavra de Deus. A noite pode ser escura, mas a aurora da vitória já está próxima. Quantas vezes, ao lermos a Bíblia, pulamos as passagens do Antigo Testamento por achá-las difíceis ou violentas? Que erro! Ali está contida toda a história da salvação, a preparação para a vinda de Jesus. Vemos a fidelidade de Deus com o seu povo, mesmo diante de tantas traições.
Vemos a coragem dos profetas, que anunciavam a verdade mesmo com risco de vida. Vemos a sabedoria dos salmos, que expressam todos os sentimentos da alma humana, da angústia ao louvor. O Antigo Testamento é a raiz da nossa fé. Sem ele, o Novo Testamento perde parte do seu sentido. Peça ao Espírito Santo que te dê o gosto pela palavra de Deus como um todo. Leia a história de Davi, de Moisés, de Elias. Você verá que as lutas, os medos e as esperanças do povo de Deus no passado são muito parecidos com os nossos hoje. E, acima de tudo, você verá um Deus paciente, misericordioso e sempre fiel às suas promessas, o mesmo Deus que nos ama e nos guia hoje. Padre Pio nos ensina sobre o valor do silêncio. Vivemos em um mundo barulhento, Por fora e por dentro. O barulho das ruas, da televisão e o barulho dos nossos próprios pensamentos ansiosos. É nesse barulho que nos perdemos, que deixamos de ouvir a voz de Deus. Deus fala no silêncio. Foi no silêncio do deserto que ele falou a Moisés. Foi no silêncio de uma noite em Belém que o Salvador nasceu. Foi no silêncio da madrugada que Jesus se retirava para rezar. Precisamos buscar momentos de silêncio em nosso dia. Desligar um pouco o celular, a televisão, ficar a sós com Deus. No começo pode ser difícil, a nossa mente está agitada, mas persevere. É nesse silêncio que a nossa alma se acalma, que as nossas prioridades se ajustam, que a voz suave de Deus se torna audível em nosso coração. O silêncio é a porta de entrada para a intimidade com o divino. Busque esse tesouro. O aviso que foi ignorado não é uma sentença final, é um alerta de um pai amoroso que não quer perder os seus filhos. Sempre há tempo de voltar. Deus não guarda rancor, ele é rico em misericórdia. O profeta Joel diz: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, vosso Deus, porque ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de amor. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa os erros que você cometeu. Se você se arrepender de coração e voltar para ele, ele te acolherá com uma festa no céu. Não deixe para amanhã, o amanhã pode não chegar. A hora da sua conversão é agora. Dê o primeiro passo. Pegue o seu terço, abra a sua Bíblia, ajoelhe-se no seu quarto e abra o seu coração para ele. Diga a ele que você quer mudar, que você precisa dele. Esse simples ato de humildade pode mudar completamente o rumo da sua vida e atrair bênçãos incontáveis para a sua família. A nossa fé não pode ser uma fé acomodada, restrita às quatro paredes da igreja. Ela precisa ser uma fé missionária. Jesus nos disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez você pense: mas eu sou tímido, não sei falar bonito. Você não precisa ser um grande pregador. O seu testemunho de vida é a maior pregação. A sua alegria, mesmo em meio às lutas, a sua paz, a sua honestidade, a sua bondade. Isso evangeliza. Fale de Jesus para os seus amigos, para os seus familiares, de uma forma natural, com amor. Convide alguém que está afastado para ir à missa com você. Dê uma Bíblia ou um terço de presente. Pequenos gestos que podem plantar uma semente de fé no coração de alguém. Cada alma que ajudamos a levar para perto de Deus é uma estrela a mais que brilhará em nossa coroa no céu. Sejamos apóstolos do amor de Deus no mundo de hoje, que está tão sedento de esperança. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Muitas vezes, a nossa fé é testada pela doença, uma enfermidade em nós mesmos ou em alguém que amamos. É um momento de grande sofrimento, onde nos sentimos frágeis e impotentes. É a hora de se agarrar ainda mais a Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele pode curar, sim. E muitas curas milagrosas acontecem todos os dias através da fé e da oração. Mas, mesmo que a cura física não venha, Ele nos dá a graça de suportar a doença com paciência, com esperança, unindo os nossos sofrimentos aos de Cristo na cruz. Esse sofrimento oferecido a Deus tem um valor redentor imenso. Padre Pio, que viveu doente por toda a sua vida, transformou o seu leito de dor em um altar, oferecendo tudo pela salvação das almas. Diante da doença, reze, peça a cura com fé, mas termine sempre a sua oração dizendo: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Confiar nos planos de Deus, mesmo na dor, é a maior prova de amor. O mundo tenta nos vender a ideia de que a felicidade está em ter mais dinheiro, ter um corpo perfeito, ter a casa dos sonhos, ter muitos amigos nas redes sociais. E nós corremos atrás disso, numa busca sem fim, e no final, o que encontramos é um grande vazio. Porque a verdadeira felicidade não está em ter, está em ser. Ser filho amado de Deus. Ser uma pessoa honesta, caridosa, pura de coração. A felicidade é uma consequência de uma vida vivida em comunhão com Deus e a serviço do próximo. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a felicidade não se encontra nos objetos exteriores, mas no fundo da alma. Pare de procurar a felicidade nos lugares errados, busque-a em Deus. Busque-a na oração, na leitura da palavra, na vida sacramental, no serviço aos irmãos. Aí você encontrará uma alegria que ninguém poderá te tirar, uma paz que o mundo não pode dar. O perigo que ronda o Brasil é também o perigo do desrespeito ao sagrado. Vemos igrejas sendo profanadas, imagens sendo ridicularizadas, sacerdotes sendo atacados. Uma falta de respeito com as coisas de Deus que entristece o coração. Precisamos resgatar o senso do sagrado, ensinar nossos filhos a se comportarem com reverência dentro da igreja, a fazerem o sinal da cruz com devoção, a se ajoelharem diante do sacrário onde Jesus está vivo e presente. A nossa postura externa reflete a nossa fé interna. Quando nos vestimos com modéstia para ir à missa, quando guardamos o silêncio na casa de Deus, estamos dizendo ao mundo e a nós mesmos que acreditamos que aquele lugar é santo, que estamos diante do Rei dos Reis. Essa reverência nos ajuda a crescer na fé e é um testemunho poderoso para um mundo que perdeu o temor de Deus. Você crê na vida eterna? Essa pergunta é fundamental. A nossa vida aqui na Terra é muito curta, é apenas uma passagem. Estamos aqui para nos prepararmos para a nossa verdadeira pátria, que é o céu. Se perdemos essa perspectiva, a vida aqui perde o sentido. Os sofrimentos se tornam insuportáveis, as injustiças nos revoltam. Mas quando vivemos com os olhos fixos na eternidade, tudo muda. Entendemos que as dificuldades daqui são passageiras e que Deus está preparando para nós uma felicidade que não tem fim. Padre Pio vivia com essa certeza. Ele via as almas do purgatório, conversava com os santos. Para ele, o mundo espiritual era mais real que o mundo material. Que possamos pedir a Deus essa graça, a de viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com a alegre esperança do encontro definitivo com o Pai, com a certeza de que o melhor ainda está por vir. O aviso profético sobre o perigo não é para nos causar pânico, mas para nos despertar. É um chamado à ação, um toque de trombeta para o exército de Deus que estava adormecido. A situação é grave? Sim, mas nós servimos a um Deus que é especialista em causas impossíveis. Ele transformou água em vinho, abriu o mar vermelho, ressuscitou mortos. O que ele não pode fazer pela nossa nação se nós nos humilharmos diante dele e clamarmos por sua misericórdia? A mudança começa agora, no seu coração. Com a sua decisão de voltar para Deus, de rezar mais, de ler a Bíblia, de amar mais. Você é uma peça fundamental no plano de Deus para a salvação do Brasil. Não se omita, assuma o seu lugar nessa batalha espiritual. Com o terço na mão e a fé no coração, nós somos a geração que pode, com a graça de Deus, reverter esse quadro e devolver a terra de Santa Cruz ao seu verdadeiro Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Declare Amém eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Pense na força da Eucaristia, é o próprio Jesus que se dá a nós como alimento. É o maior milagre que acontece todos os dias sobre o altar. Cada vez que você comunga com fé e com o coração limpo, você recebe o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Ele vem morar dentro de você. O seu corpo se torna um sacrário vivo. Você entende a grandeza disso? Se tivéssemos a real dimensão desse mistério, passaríamos a vida inteira de joelhos em adoração. A Eucaristia é a nossa força, o nosso remédio, o nosso sustento. É o antídoto contra o veneno do pecado e do desespero.
Se o Brasil está doente, é porque lhe falta Eucaristia, falta adoração, falta comunhão. Voltemos para Jesus Eucarístico, passemos um tempo diante do sacrário, em silêncio, apenas fazendo companhia a Ele. Conte a Ele os seus problemas. Você sairá dali renovado, fortalecido, pronto para enfrentar qualquer batalha. Muitas vezes, a gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar. Se eu começar a falar de Deus, vão me chamar de fanático. Se eu rezar antes das refeições em público, vão rir de mim. Precisamos vencer esse respeito humano. A nossa fidelidade a Deus tem que ser maior do que o medo do julgamento dos homens. Jesus foi claro: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. Que palavras fortes! Sejamos corajosos em testemunhar a nossa fé, com caridade, com respeito, mas com firmeza. Um cristão com medo é um soldado desarmado. Padre Pio era um homem de uma coragem impressionante. Ele não tinha medo de chamar o pecado pelo nome, de ser duro quando necessário para salvar uma alma. Que Ele nos inspire a sermos testemunhas valentes do Evangelho no mundo de hoje. A família é o alvo principal dos ataques do inimigo. Uma sociedade se mede pela saúde de suas famílias. E hoje vemos as famílias sendo bombardeadas por todos os lados. Divórcio, ideologias que destroem a identidade do homem e da mulher, o egoísmo que impede a abertura à vida. A salvação do Brasil passa pela restauração da família. A família como Deus a pensou, um homem e uma mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio, abertos aos filhos que Deus quiser enviar. É na família que se aprende a amar, a perdoar, a partilhar. É o santuário da vida. Precisamos lutar pelas nossas famílias, rezar juntos, dialogar, perdoar sempre. Que o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, seja a luz e o guia para todas as famílias brasileiras. Que o amor, a união e a oração reinem em nossos lares, transformando-os em fortalezas inabaláveis contra todo o mal. Você já pensou na importância do seu anjo da guarda? A Bíblia e a tradição da Igreja nos ensinam que cada um de nós tem um anjo designado por Deus para nos proteger, nos iluminar e nos guiar. Ele está ao nosso lado 24 horas por dia. Ele nos defende de perigos físicos e espirituais que nem imaginamos. Ele leva as nossas orações a Deus. Ele nos inspira bons pensamentos. Padre Pio tinha uma amizade muito profunda com o seu anjo da guarda. Ele o enviava em missões para ajudar outras pessoas. Nós também podemos e devemos cultivar essa amizade. Converse com o seu anjo, reze a ele todas as manhãs, peça a sua proteção ao longo do dia, agradeça a ele à noite. Ele é o seu amigo mais fiel aqui na Terra, um presente maravilhoso de Deus para você. Não ignore essa presença celestial em sua vida. Ele é um poderoso aliado na sua caminhada de fé. O aviso profético sobre o perigo que se abate sobre nossa nação não é um ponto final, é uma vírgula na história. Uma vírgula que nos convida a uma reflexão profunda e a uma ação imediata. O que virá depois dessa vírgula depende de nós, depende da nossa resposta a este chamado de Deus. Podemos ignorá-lo, como muitos fizeram, e seguir em direção ao abismo. Ou podemos ouvi-lo, nos arrepender dos nossos pecados, voltar para a casa do Pai e, juntos, reescrevermos o futuro da nossa nação com as tintas da fé, da esperança e do amor. A escolha é sua, a escolha é nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos mostra o caminho da vida e o caminho da morte. Ele nos aconselha como um pai amoroso. Escolhe, pois, a vida. Que a nossa resposta seja um sim generoso, um sim como o de Maria, um sim que pode mudar tudo. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A palavra de Deus nos adverte sobre a mornidão espiritual. No livro do Apocalipse, o Senhor diz à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas... como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Palavras duríssimas.
O cristão morno é aquele que vive uma fé em cima do muro. Vai à missa, mas não se compromete. Reza, mas não muda de vida. Não é nem de Deus, nem do mundo. E isso, aos olhos de Deus, é abominável. O perigo que corremos é o de nos tornarmos uma nação de cristãos mornos. Deus nos quer quentes, fervorosos, apaixonados por Ele. Ele prefere um pecador arrependido, que era frio, a um bom moço que vive uma fé medíocre. Examine a sua vida. Como está a temperatura da sua fé? Peça ao Espírito Santo que coloque fogo no seu coração, que te tire da mornidão e te transforme em uma tocha acesa do amor de Deus. Padre Pio repetia sem cessar: o rosário é a arma para estes tempos. Imagine a importância dessa afirmação vinda de um santo que tinha tantos dons extraordinários. Ele não apontou para a cura, para os milagres ou para as profecias como a principal ferramenta, mas para a simples e humilde oração do rosário. Por quê? Porque no rosário, de mãos dadas com Maria, nós contemplamos o rosto de Cristo. Percorremos os mistérios da nossa salvação, desde a anunciação até a coroação de Nossa Senhora no céu. O rosário nos molda, nos torna mais parecidos com Jesus e mais íntimos de Maria. Ele acalma o coração, afasta os demônios, fortalece a fé e nos alcança graças que nem imaginamos. A crise que o Brasil vive é uma crise de fé e a resposta, a arma, está ao alcance de todos nós. Não é uma arma de fogo, mas uma arma de paz, uma corrente que nos prende ao céu. Pegue a sua arma todos os dias e lute pela sua família e pelo seu país. A provação faz parte da vida do cristão. Jesus nos disse: "No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo." Muitas vezes, quando os problemas chegam, a nossa primeira reação é perguntar: por que eu, meu Deus? Talvez a pergunta correta seja: para que, meu Deus? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Talvez Ele queira me tornar mais humilde, mais paciente, mais dependente dEle. Talvez Ele queira purificar a minha fé. O ouro, para se tornar puro, precisa passar pelo fogo. A nossa alma também. Deus permite as provações não porque Ele gosta de nos ver sofrer, mas porque Ele nos ama tanto que quer nos tornar santos, quer nos preparar para o céu. E o céu é para os fortes, para os que perseveram até o fim. Quando a cruz pesar, olhe para o crucifixo. Jesus está ali, sofrendo com você e por você. Ele entende a sua dor. Una o seu sofrimento ao dele, e a sua cruz se tornará fonte de salvação para você e para muitos. A caridade para com o próximo é a prova definitiva do nosso amor a Deus. São João nos diz: se alguém diz, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Não adianta rezar o dia inteiro se o nosso coração está cheio de amargura, se não somos capazes de ajudar quem precisa, se passamos indiferentes pela dor do outro. A nossa oração precisa se transformar em ação. A nossa fé precisa ter obras. Olhe ao seu redor. Com certeza existe alguém perto de você precisando de uma palavra amiga, de um prato de comida, de uma visita. Não se feche no seu mundo. A verdadeira espiritualidade nos abre para os outros, nos torna mais sensíveis, mais compassivos. Cada vez que você ajuda um necessitado, é ao próprio Jesus que você está servindo. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Que no dia do nosso juízo possamos ouvir essas palavras da boca do próprio Senhor. A tentação é uma realidade na nossa vida espiritual. O inimigo de Deus não dorme, ele está sempre procurando uma brecha para nos fazer cair. Ele conhece as nossas fraquezas e nos ataca nelas. A tentação não é pecado. Pecado é consentir na tentação. Quando a tentação vier, não se desespere e, acima de tudo, não dialogue com ela. A serpente no paraíso venceu Eva pelo diálogo. Faça como Jesus no deserto. Use a palavra de Deus como escudo. Está escrito: clame o nome de Jesus, chame por Nossa Senhora, reze ao seu anjo da guarda. Fuja das ocasiões de pecado. Como dizia um santo, quem brinca com o perigo, nele perece. E se por fraqueza você cair, não fique no chão, prostrado na culpa. Levante-se imediatamente, peça perdão a Deus, procure a confissão e recomece a luta.
A vida de um cristão é um eterno recomeçar, confiando não em nossas forças, mas na infinita misericórdia de Deus. A gratidão é uma das chaves que abrem o coração de Deus. Um coração grato reconhece que tudo é dom, que nada nos é devido. Agradeça pelas coisas grandes, mas também pelas pequenas. Pelo sol que nasceu hoje, pelo café da manhã, pela sua cama quentinha, pela saúde dos seus filhos. Muitas vezes só damos valor às coisas quando as perdemos. Não espere perder para agradecer. Faça da sua vida um contínuo hino de louvor e de ação de graças. O apóstolo Paulo nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo nas dificuldades, agradeça, porque você sabe que Deus está no controle e que Ele é capaz de tirar um bem maior de um mal aparente. Uma alma que murmura e reclama fecha as portas para a graça. Uma alma que louva e agradece, mesmo na dor, atrai sobre si as bênçãos do céu. A humildade é o fundamento de toda a vida espiritual. Sem humildade não há santidade. O demônio pode imitar todas as virtudes. Ele pode jejuar, pode fazer penitências, mas ele não pode ser humilde. A humildade é a verdade. É reconhecer quem nós somos, criaturas frágeis, pecadoras, completamente dependentes de Deus. E reconhecer quem Deus é, o nosso Criador, o nosso Salvador, o tudo da nossa vida. Padre Pio era um gigante da fé, mas se considerava o maior dos pecadores. Ele sabia que tudo o que ele tinha e fazia era pura graça de Deus. Que possamos aprender com ele essa lição: desconfiar de nós mesmos e confiar totalmente em Deus. Pedir todos os dias um coração humilde, manso, como o de Jesus, porque Deus exalta os humildes e rebaixa os soberbos. A porta do céu é baixinha, só se entra nela de joelhos. O tempo que vivemos é um tempo de misericórdia. Deus está derramando rios de misericórdia sobre o mundo, buscando de todas as formas resgatar os seus filhos perdidos. A devoção à Divina Misericórdia, revelada a Santa Faustina, é um presente para a nossa época. Jesus disse a ela: a humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Reze o terço da misericórdia, especialmente às 15h. Confie na promessa de Jesus. As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. O perigo que nos cerca é grande, a nossa miséria é imensa, mas a misericórdia de Deus é infinitamente maior. Mergulhemos neste oceano de amor e de perdão. Ali encontraremos refúgio, cura e salvação para nós e para o mundo inteiro. Padre Pio tinha um amor apaixonado pela Virgem Maria. Ele a chamava de mamãe. Ele dizia que todas as graças que recebemos passam pelas mãos dela. Ela é a medianeira de todas as graças. Se queremos chegar a Jesus, o caminho mais rápido e seguro é através de Maria. Consagre a sua vida, a sua família, a sua casa a ela. Reze o rosário todos os dias, como ela pediu. Use o escapulário de Nossa Senhora do Carmo como sinal da sua consagração e promessa de proteção. Imite as suas virtudes, a sua humildade, a sua pureza, o seu silêncio, a sua fé inabalável. Uma alma que se torna verdadeiramente devota de Maria é uma alma que o demônio não consegue tocar. Ela é a nossa advogada, a nossa consoladora, o nosso refúgio seguro nas tempestades da vida. Agarre-se à mão dela e não tenha medo. Ela te conduzirá com segurança até o céu. O nosso combate espiritual não é contra pessoas de carne e de sangue. O apóstolo Paulo nos alerta: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. É uma batalha que acontece nas regiões celestes, mas cujas consequências vemos aqui na Terra. Por isso, as nossas armas não podem ser humanas. Precisamos das armas de Deus: a oração, o jejum, a palavra de Deus, a Eucaristia, o rosário. O aviso profético sobre o Brasil é um chamado para que nos tornemos soldados de Cristo.
Soldados que não lutam com ódio, mas com amor. Soldados que não buscam a morte do inimigo, mas a sua conversão. É uma guerra pela salvação das almas. E nesta guerra, nós já temos a certeza da vitória final, porque o nosso comandante Jesus Cristo já esmagou a cabeça da serpente na cruz. A nós cabe a fidelidade na batalha de cada dia. O Espírito Santo é o grande esquecido da nossa fé. Acreditamos no Pai, acreditamos no Filho, mas muitas vezes nos esquecemos da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é a alma da Igreja, o amor entre o Pai e o Filho. É Ele quem nos convence do pecado, quem nos ensina a rezar, quem nos dá os seus dons para servirmos a Deus e aos irmãos. Sem Ele, a nossa fé é morta, a nossa oração é vazia, a Bíblia é apenas um livro de histórias. Precisamos clamar todos os dias: vem, Espírito Santo. Peça que Ele ilumine a sua mente, que Ele inflame o seu coração, que Ele guie os seus passos. Foi a vinda do Espírito Santo em Pentecostes que transformou os apóstolos, homens medrosos e ignorantes, em testemunhas corajosas do Evangelho, capazes de dar a vida por Cristo. Esse mesmo Espírito quer fazer maravilhas em você e através de você. Abra o seu coração a Ele. A perseverança final é a graça das graças. Não adianta começar bem a caminhada e desistir no meio do caminho. Jesus nos disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Haverá momentos de cansaço, de quedas, de vontade de parar. É nessas horas que precisamos renovar a nossa confiança em Deus e pedir a Ele a graça da perseverança. Olhe para os santos. Eles não foram pessoas que nunca caíram, mas pessoas que, depois de cada queda, se levantaram com mais humildade e mais confiança na misericórdia de Deus. Peça todos os dias a Nossa Senhora, a Virgem Fiel, a graça de permanecer de pé ao lado da cruz de Jesus até o fim, como ela permaneceu. A coroa da vida está preparada para aqueles que combatem o bom combate, completam a corrida e guardam a fé. A profecia sobre o perigo iminente é, em sua essência, um chamado urgente para voltarmos ao nosso primeiro amor. Lembra-se daquela época em que você se converteu ou em que a sua fé era mais fervorosa? Daquele tempo em que você sentia a presença de Deus de forma tão forte, em que rezar era uma alegria? O que aconteceu? Onde esse amor se perdeu? Talvez nas preocupações do dia a dia, talvez no comodismo, talvez em algum pecado não confessado que foi esfriando seu coração. Deus hoje te convida a voltar. Ele sente a sua falta. Ele quer reacender essa chama que talvez esteja quase se apagando. Ele não te julga, Ele te chama. Volte a rezar como antes, volte a ler a palavra, volte para a confissão e para a Eucaristia. Ele está te esperando de braços abertos para te dar um amor ainda maior, uma alegria ainda mais profunda do que aquela que você experimentou no início. O perigo é real, mas a oportunidade da restauração é ainda mais presente.